Olá, meu nome é Alex Lamartine Franco, um dos sócios fundadores da Lamartine Franco Sociedades de Advogados, escritório fundado com o objetivo de defender os interesses de pessoas que estão sendo desapropriadas, estão passando por um processo de desapropriação total ou parcial, ou que serão atingidas por algum tipo de servidão administrativa. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o processo judicial de demandas dessa natureza. E para os fins desse vídeo, desapropriação é o meio pelo qual os entes públicos, podendo ser município, estado, união ou até as concessionárias desses entes públicos, têm à sua disposição para retirar parte ou totalmente um imóvel do patrimônio de uma pessoa e incorporar ao seu próprio patrimônio para fazer uma obra pública, seja escola, alargamento de vias, alargamento de rodovias, estação de metrô, enfim. Recebido um processo de desapropriação pelo Poder Judiciário, cabe ao juiz, na primeira decisão que ele proferir, nomear um perito para fazer a avaliação desse imóvel que vai ser atingido pelo melhoramento público. Depositados os honorários do perito, ele é intimado para fazer essa avaliação prévia. E nesse ponto é importante mencionar o seguinte: essa avaliação prévia, ela tem caráter liminar. Vocês já devem ter ouvido dizer de decisão liminar, decisão cautelar, enfim. Essas decisões liminares, elas podem ser proferidas e esses procedimentos liminares, eles podem acontecer sem que a parte contrária seja ouvida. Ou seja, no contexto de uma desapropriação, de uma ação de desapropriação ou de servidão administrativa, uma decisão liminar ou uma avaliação de laudo prévio que tem natureza liminar, ela pode acontecer sem que o desapropriado seja intimado para apresentar defesa. Então, isso faz com que, ainda que o desapropriado não tenha sido citado, o perito possa avaliar o imóvel dele. Bom, acredito que seja interessante a gente mencionar o fundamento legal dessa avaliação prévia. E aqui em São Paulo a gente encontra a súmula 30 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: cabível sempre avaliação judicial prévia para emissão na posse nas desapropriações. Outro fundamento legal que a gente tem para a realização dessa avaliação prévia está no próprio decreto-lei que rege o procedimento, o processo judicial de desapropriação. Trata-se do Decreto-Lei 3.365 de 1941. É isso mesmo, é uma lei de 1941, sofreu algumas alterações, mas em sua essência ela é de fato bastante antiga. E seu artigo 15 diz o seguinte: se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Esse artigo 685 mencionado aqui, ele é o artigo 685 do Código de Processo Civil de 1939, que estava vigente quando foi editado esse decreto de 1941. Então, vigente o Código de Processo Civil de 39, editado o decreto de 1941, o decreto de 41 faz referência ao Código de Processo de 39. Esse artigo 685 ele trata da produção antecipada de provas. Então, no contexto da desapropriação, o juiz pode autorizar o ente desapropriante a assumir a posse do imóvel caso ele deposite o valor encontrado de acordo com a produção antecipada de prova, que nesse caso seria o laudo prévio. Da leitura desse dispositivo a gente já consegue perceber a importância de o desapropriado, por meio de uma assessoria jurídica especializada e também com assistência técnica de engenharia, já intervir no processo desde seu início. Feito esse laudo prévio, ele será anexado ao processo e o processo vai ser remetido ao juiz responsável pelo caso. Se não houver problemas flagrantes nesse laudo prévio, o juiz vai arbitrar o valor que o perito atribuiu ao imóvel desapropriado, total ou parcialmente, como uma condição, cujo depósito vai autorizar o ente desapropriante a tomar posse do imóvel.
Bom, vamos admitir por hipótese a seguinte situação. Em uma desapropriação total de imóvel, o ente desapropriante oferece R$ 500 mil a título de oferta inicial. Nomeado perito judicial, habilitado o desapropriado no processo, e após a atuação da assessoria jurídica e da assessoria de engenharia para a realização do laudo, vamos admitir que esse perito faça a avaliação do imóvel em R$ 1 milhão. Se tiver tudo ok com o laudo, não tiver nenhum problema sério no laudo, o juiz arbitra esse valor de R$ 1 milhão como uma condição cujo depósito condiciona a emissão da desapropriante na posse do imóvel. Ou seja, se não houver depósito no processo, o ente desapropriante tem que depositar R$ 1 milhão para ter direito à emissão na posse. Ou se o ente desapropriante fez o depósito da oferta no valor de 500 mil, ele teria que completar o valor de 1 milhão, né, fazendo o depósito de outros 500 mil para ter direito à emissão na posse. Bom, esse então seria o valor que ficaria disponível no processo. Daí a necessidade de atuação, de acompanhamento desde o início por uma assessoria da sua confiança. Bom, nessa fase de laudo prévio, a atuação da assessoria jurídica e da assessoria de engenharia pode auxiliar o perito judicial ao levar para ele a planta do imóvel que vai ser desapropriado, indicar as benfeitorias que efetivamente serão atingidas, indicar os pontos valorizantes do seu imóvel que vão refletir positivamente na indenização, ou a assessoria jurídica e de engenharia também podem destacar para o perito quais serão os pontos negativos que a desapropriação trará para o imóvel, principalmente em desapropriações parciais, como perdas de acesso, perdas de recuo, encravamento do imóvel, desvalorização de áreas remanescentes, desvalorização da área caso passe linha de energia, caso passe tubulação de gás, enfim. Essas contribuições podem fazer com que a avaliação prévia resulte numa indenização melhor, mais justa, que é o objetivo da desapropriação é que o valor da avaliação do imóvel seja o mais justo possível. Outra contribuição que a assessoria jurídica e engenharia pode trazer para essa fase de laudo prévio é a seguinte. Em regra, caso não haja maiores intercorrências, uma avaliação é feita a partir da avaliação individual do terreno e avaliação individual da benfeitoria. Para que seja apurado o valor do terreno, em regra, o perito judicial ele busca outros imóveis que estão sendo vendidos na região do imóvel que está sendo avaliado. Nós chamamos isso de elementos comparativos. Então, é possível que a assistência especializada auxilie o perito na localização de elementos comparativos com valores bons, né, dos melhores elementos comparativos, para que, ao ser feita a média, para que seja apurado o valor do metro quadrado do terreno e esse numerário seja compatível com o mercado, e não que resulte numa avaliação defasada, né, dissonante do mercado imobiliário daquela região em que o imóvel desapropriado está inserido. Seguindo, como eu havia dito, nessa fase do processo de desapropriação, em regra, não há contraditório. Ela pode ser feita sem que você, como desapropriado, seja ouvido ou tenha apresentado defesa. Mas caso você tenha uma assessoria especializada jurídica de engenharia, isso já teria sido feito anteriormente, porque as assessorias jurídicas especializadas em demandas dessa natureza intervêm no primeiro momento que for possível, assim que tomam conhecimento e já se habilitam no processo. Mas vamos lá. Seguindo o curso do processo, após a apresentação do laudo prévio, é que seria oportunizado ou desapropriado exercer o direito de contraditório. Então, o juiz permite que o desapropriado, neste momento, nomeie uma assistência técnica, neste momento, faça quesitos, né, que são questionamentos, que o perito deva considerar, né, e responder em laudo definitivo. Nessa segunda fase da avaliação, o perito tem a obrigação de responder esses questionamentos e essas críticas e entregar o seu laudo definitivo. É claro que todo trabalho humano é passível de
de problemas, então, ainda que o laudo se chame laudo definitivo, as partes, né, tanto o desapropriado quanto o desapropriante, podem apresentar críticas a esse laudo definitivo, críticas estas que o perito tem que responder em uma manifestação que nós chamamos de esclarecimentos, que também é passível de crítica, que resulta em novos esclarecimentos e assim sucessivamente. Quando o juiz entender que o processo está maduro para julgamento, ele encerra essa fase instrutória e fixa um prazo para apresentação de alegações finais, que é uma manifestação em que as partes fazem todas as suas considerações acerca de todas as intercorrências do processo que devem ser consideradas na sentença. Correto? Então, o juiz profere a sentença, encerrando o processo de desapropriação na primeira instância judicial. Na sentença, o juiz fixa o valor da indenização, juros compensatórios, juros moratórios, que serão objeto de outra exposição, fixa índice de atualização monetária para o valor da indenização, para os depósitos fixados no processo. Enfim, na sentença o juiz resolve todas as questões inerentes a uma discussão, né, que é natural que haja discussão sobre valores num processo de desapropriação total, parcial ou de servidão administrativa. Nesse vídeo a gente vai tratar da desapropriação até essa fase de sentença, até porque a partir da sentença as questões de recursos elas não envolvem mais necessariamente perícia e tudo mais, os recursos são resolvidos com base no que já foi produzido no processo, isso em regra. Claro que há algumas situações que sentença anulada, é reaberta a fase de produção de prova, enfim, mas nesse primeiro vídeo a gente encerra aqui na parte da sentença. Vamos lá, a desapropriação ela não serve só para que o valor da indenização seja estabelecido de forma justa, como prevê a Constituição. Ela também serve para que o desapropriado seja pago. E vamos conversar sobre como é feito o pagamento da indenização ao desapropriado. Em processos de desapropriação, o desapropriado ele tem direito ao recebimento da indenização no curso dessa ação. É o que prevêem os artigos 33, parágrafo 2º e 34A, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41, que eu já mencionei aqui. Bom, vamos ler aqui o parágrafo 2º do artigo 33. O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste e no artigo 15. Lembra do artigo 15? Que é o valor arbitrado pelo juiz com base no laudo prévio. Observado o processo estabelecido no artigo 34, a gente vai falar sobre o processo de levantamento em seguida. O artigo 34A diz o seguinte: se houver concordância reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva da emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Na hipótese desse artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito que trata o artigo 33. Eu já adianto que pela nossa experiência aqui do escritório, da nossa equipe, é raríssimo acontecer o levantamento de 100% da indenização. O que acontece em regra no processo é que ainda que haja previsão de levantamento de até 80% do valor indicado pelo perito, os entes desapropriantes discordam até desse levantamento. Imagina o levantamento de 100%, é muito mais difícil. A previsão do levantamento de até 80% do preço arbitrado pelo juiz com base no laudo pericial, ela pressupõe que 20% do valor fique depositado em juízo, até para caso haja uma diminuição da indenização no curso do processo. Então, por ser arriscado para o poder público permitir o levantamento de 100%, eles se manifestam de forma contrária e os juízes indeferem esses pedidos. Então, em regra, o levantamento mesmo é de até 80% do valor apurado pelo perito. E esse ponto da exposição ele mostra novamente a importância da atuação de uma assessoria especializada de sua confiança jurídica
que conte com assistência técnica, com conhecimento nas normas de avaliação do IBAP, em regra, ou aqui na capital de São Paulo, das normas que a gente chama CAJUFA, que é do Centro de Apoio aos Juízes da Vara da Fazenda Pública, para que o laudo prévio tenha o valor mais próximo do justo possível. Porque é com base no valor arbitrado pelo juiz, a partir do laudo prévio, que você, como desapropriado, receberá até 80%. É 80% desse valor que será recebido logo no início do processo. Se a avaliação prévia for ruim, o levantamento tende a ser ruim também. E como eu disse anteriormente, o laudo prévio pode ser produzido sem que a parte seja ouvida. Isso também é considerado pelo Tribunal de Justiça, ou seja, se for fixado um valor prévio de indenização ruim e é interposto um recurso, em regra o tribunal vai dizer que não é a fase de discussão de valores. O valor do laudo prévio serve somente para fins de emissão na posse. E não é verdade. Então é importante que sempre haja um acompanhamento desde o momento em que você, como desapropriado, tome ciência da desapropriação. O levantamento do depósito, como mencionado aqui no artigo 33, parágrafo 2º, depende do procedimento previsto no artigo 34. O artigo 34 do Decreto-Lei 3365 de 41 diz os requisitos que devem ser preenchidos para que o levantamento seja autorizado. Vamos ver aqui a redação do artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros. Então, são 3 os requisitos necessários para que o levantamento seja realizado pelo desapropriado. E aqui, novamente, a gente destaca a importância da constituição de assessoria especializada em desapropriação e servidão administrativa para a defesa dos seus interesses, principalmente para recebimento da indenização. O procedimento de publicação desse edital pode demorar. Por quê? Uma das partes tem que apresentar a minuta desse edital. Essa minuta tem que ser remetida pelo cartório para o juiz aprovar essa minuta. Após a aprovação da minuta, o processo volta para o cartório. Depois o cartório faz a publicação dessa minuta no diário oficial. Ou seja, esse é um procedimento que toma um tempo. Depois da publicação dessa minuta de edital no diário oficial, ainda há juízes que exigem que essa minuta seja publicada em jornais. Então, esse é um procedimento que pode levar até meses. O que o nosso escritório costuma fazer? Tão logo nós nos habilitamos no processo, a gente já pede a publicação da minuta do edital no Diário de Justiça eletrônico ou no Diário Oficial, para deixar esse requisito preenchido o quanto antes, porque ele é o mais demorado. Então, no momento em que é feito o depósito do valor arbitrado para fins de emissão na posse, a gente só precisa de mais a matrícula do imóvel atualizada, que a gente puxa no cartório, e a certidão negativa de débitos incidentes sobre imóvel, ok? Certidão negativa de IPTU para imóvel urbano, certidão negativa de TR para imóvel rural. Preenchidos esses requisitos, a gente já pode solicitar o levantamento da indenização. O problema que a gente costuma observar é o seguinte: ações de desapropriação de imóveis residenciais em que há um descuido com o preenchimento desse requisito. Porque o direito do poder público ser emitido na posse do imóvel, ele decorre do depósito do valor da indenização apurado pelo perito. E o seu direito de receber a indenização decorre do preenchimento desses requisitos. Se os seus requisitos não forem preenchidos a tempo, pode ser que o poder público tenha direito de entrar na posse do seu imóvel antes de você ter o direito de receber sua indenização. Então, isso é um sério problema em que é possível perder a posse do imóvel antes de receber a indenização. E a gente sempre atua para que isso não aconteça. Pelo menos a gente faz tudo que é possível para que isso não aconteça. Bom, nós tratamos aqui do processo de desapropriação na primeira instância em 2 linhas, né? A primeira, do recebimento do processo, a sentença passando pela avaliação do imóvel. A segunda, do recebimento do processo pelo judiciário até o primeiro levantamento da indenização.
Aqui a gente tratou do levantamento de até 80% da indenização. Quando que você, como desapropriado, vai ter direito de receber esse saldo residual, né, os 20% que não puderam ser levantados no início do processo? A partir do momento em que não houver mais discussão sobre o valor da indenização, que possa reduzi-la. Por exemplo, no nosso exemplo, a gente tratou de uma oferta de R$500 mil, um laudo prévio de R$1 milhão. Se a sentença confirmar o valor de R$1 milhão e o ente desapropriante não apresentar nenhum recurso para tentar diminuir o valor dessa indenização, concorda que a indenização fixada vai ser de R$1 milhão, ela não pode ser diminuída? Se ela não pode ser diminuída e se tornou incontrovérsia, você já pode solicitar o levantamento desses 20%. Agora, e se após o ente público assumir a posse do imóvel e depois da assunção da posse do imóvel o valor da indenização aumentar, como isso é recebido? No nosso exemplo, suponhamos que a oferta R$500 mil, laudo prévio R$1 milhão, e após o laudo prévio o ente desapropriante assumiu a posse do imóvel, e depois que o ente desapropriante assumiu a posse do imóvel, seja em laudo definitivo, esclarecimentos, o valor da avaliação foi majorada e a sentença fixou a indenização no valor de R$1,5 milhão. Legal? A partir do momento em que não houver mais possibilidade de recurso para que essa indenização seja alterada, é possível que você, como desapropriado, inicie a fase de cobrança dessa indenização. Se o desapropriante for uma pessoa jurídica de direito privado, como Sabesp, Metrô, CPTM, Via Oeste, concessionária Rota das Bandeiras, enfim, nós iniciamos um cumprimento de sentença em que a parte contrária é intimada para pagar essa diferença em 15 dias. Agora, se a pessoa jurídica for uma pessoa jurídica de direito público, é iniciado também um cumprimento de sentença, e esse valor, no passado, ele era pago por precatório. Mas no final do ano de 2023, o Supremo ele vedou que entes públicos cujo o pagamento dos precatórios estivessem atrasados por mais de um ano pagassem saldo residual de indenização e desapropriação por precatório. Qual foi o motivo dessa decisão do Supremo? A Constituição Federal prevê que a indenização em ação de desapropriação deve ser feita de forma justa, prévia e em dinheiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, o precatório demora mais de uma década para ser pago. Se você está sendo desapropriado e perdendo o seu imóvel, concorda que é incompatível com a Constituição demorar 10 anos, 20 anos para receber o saldo residual da sua indenização? Então o Supremo vedou esse pagamento por precatório para pessoas jurídicas de direito público, né, cidades, estados e União, que estejam com o pagamento de seus precatórios atrasados há mais de um ano. Então, contra o poder, pessoa jurídica de direito público ainda demora um pouco mais para receber o saldo residual da indenização, mas hoje não é mais feito por precatório, para as novas ações. Combinado? É isso. Essas são as nossas considerações sobre o processo de desapropriação. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Aqui abaixo do vídeo tem o site do nosso escritório, e no site do nosso escritório tem os links para os nossos contatos, contato de toda a equipe. Qualquer integrante da equipe tem condições de responder os questionamentos, e a gente fica à disposição. E em outros vídeos a gente vai falar sobre juros compensatórios, juros moratórios, quem é responsável pelo pagamento das despesas, enfim, todas as outras nuances de um processo de desapropriação. Muito obrigado pela atenção.